missões para você? O que é missões para mim? O que nós entendemos dessas coisas? O que eu tenho feito para missões? Estou empenhado? Estou atento? Estou contribuindo? Estou intercedendo? Estou interessado em notícias missionárias? Talvez você não saiba, mas a Igreja Evangélica Betânia é uma igreja missionária. É uma igreja que nasceu no coração de Deus, e Deus implantou essa igreja no coração de um homem chamado Ted Haggard, que é o fundador da Missão Evangélica Betânia, da onde instituiu-se a Igreja Evangélica Betânia. É uma igreja missionária. É uma igreja que está sempre atenta ao chamado de Deus. E se você faz parte dessa igreja, você precisa de estar atento ao chamado de Deus. Porque assim você está fazendo valer a instituição Igreja Evangélica Betânia. Esse chamado não nasceu no chamado de qualquer um, de qualquer coisa, de um sem nada para fazer. Nasceu no chamado de um homem que separou a sua vida e deixou a sua vida profissional, que deixou a sua vida profissional, que deixou tudo e uniu-se com a sua família. Mas aproximadamente, a princípio, 4 famílias, depois 16 famílias, e foi criada essa instituição, essa igreja a qual você faz parte. E eu quero até abrir um parênteses aqui, dizer para os irmãos que nós, os pastores aqui de Belo Horizonte, estamos criando uma cartilha de membresia. E dentro dessa cartilha nós vamos estar implantando ali a história da igreja. E queremos passar para cada membro essa história, para que você faça valer a igreja com qual você serve ao Senhor. Conheça a história da sua igreja. Conheça a história dos missionários. Talvez, quem sabe, isso vai te impulsionar mais. Porque quando você ouve alguns testemunhos de famílias que vieram ao desafio da palavra de Deus para fazer a obra do Senhor, que deixaram não somente o seu patrimônio para trás, mas alguns deixaram a saúde, alguns perderam filhos, alguns perderam gravidez, alguns empenharam a sua própria vida em favor da obra do Senhor. A história da Missão Evangélica Betânia, da Igreja Evangélica Betânia, tem essa trajetória de vida de pessoas que, segundo a palavra de Deus, também não amaram a sua própria vida. E eu pergunto para você que me ouve nessa noite: o que é missões para você? O que é missões para nós como igreja? Amados, nós não podemos conformar com o que está acontecendo neste mundo. Nós não podemos conformar com a comodidade deste mundo. Nós não podemos conformar com o que a mídia, o que é que o sistema tem lançado no nosso coração. Nós temos que abrir os nossos olhos para a palavra de Deus. A Bíblia diz que a volta de Jesus está perto. Mas esse perto depende da minha e da sua atitude cristã, do meu posicionamento, do seu posicionamento. Porque se eu me empenhar, se eu fazer aquilo que eu devo fazer como igreja, se eu realmente entender qual é a minha missão de pregar o Evangelho, com certeza eu vou fazer acontecer no tempo de Deus a vida do seu filho. Eu não vou retardar, eu não vou atrasar, eu não vou ser uma pedra de tropeço, mas sim uma ferramenta de Deus para cumprir a sua palavra. E nessa conclusão, no encerramento deste culto, eu quero deixar essa pergunta para você: o que é missões para você? O que você tem feito? Talvez você tenha orado, talvez você tenha contribuído, mas o seu coração realmente está ardendo missões? O seu coração realmente está empenhado?
Talvez algumas pessoas podem dizer, mas eu não tenho como contribuir, mas você tem orado. Você tem orado a Deus. Você tem colocado diante de Deus um desejo ardente no seu coração de contribuir. Vou dizer para você uma coisa, eu quero até lançar um desafio em nome de Jesus nessa noite. Se você não tem condições de contribuir, mas se você colocar no seu coração um desejo de contribuir, Deus irá abrir as portas para você contribuir. Sabe por quê? Porque essa obra, missões, é do coração de Deus. Missões não é um luxo, não é uma gracinha que a igreja está querendo fazer. Absolutamente. Missões é algo que está no coração de Deus e que eu e você não podemos desprezar. Que eu e você não podemos ignorar. Porque se fizermos isso, estamos agindo diretamente com Deus dessa maneira. Isso é muito sério. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Estávamos conversando hoje, falando, sabe de onde? O cara está aqui, do jeito que ela está aqui, você viu, eu acho que não. Brincadeira. Estávamos falando hoje sobre a história da igreja. A história, o envolvimento. Temos uma história linda, como nós vimos aqui no pequeno tempo, né, cara? Um resumo, uma história linda. E que eu e você, nós podemos continuar fazendo parte dessa história. E se você ainda não está fazendo parte dessa história, eu quero te convidar. Vem conosco. Obrigado. Vem conosco fazer parte dessa história. Vamos construir. Vamos realizar os sonhos de Deus neste lugar. Vamos fazer os sonhos de Deus acontecer neste lugar. Tem um título popular agora que eles lançaram, né? Porque eu sou brasileiro e não desisto nunca. É isso? Eu digo que, além de ser brasileiro, eu sou de Jesus e não desisto nunca. Amém. Eu sou de Jesus e não desisto nunca. Amém. E vou continuar rompendo em fé. É um desafio. Assim como estamos com o desafio de arrecadar fundos para comprar o lote. Mas veio o desafio da construção do templo. E o desafio de ganhar pessoas para encher, para multiplicar este templo. Depois veio o desafio de construirmos congregações, expandir o reino de Deus. Amados irmãos, amigos, amadas ovelhinhas, o reino de Deus é assim. É assim. Nós somos movidos por esses desafios. Sabe por quê? Porque as promessas já foram liberadas para nós nas Sagradas Escrituras. Então o que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer? Rompendo em fé, caminhando, indo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa salvação, da nossa fé, no nome de Jesus. Amém, queridos? Quinta-feira eu dei uma palavra para a igreja sobre Êxodo, capítulo 15, quando o Senhor questionou a Moisés por que Moisés estava clamando a ele. Por que me clamas, Moisés? Diga ao povo que marche. E nós nos colocamos aqui na condição de que Deus já tinha dado a promessa para Moisés. Mas Moisés, diante de tanto questionamento do povo, Moisés foi para Deus. Deus disse para ele: por que me clamas? Diga ao povo que marche. Amados, a palavra de vitória já foi liberada sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre essa igreja. E as portas do inferno não prevalecerá no nome de Jesus. Por isso que nós precisamos de perseverar, continuar nessa caminhada, olhando para o autor e consumador da nossa salvação, no nome de Jesus. O que é missões para você?
Você tem ensinado missões para os seus filhos? Você tem ensinado missões para eles? Você tem conversado sobre missões da sua família? Porque é só assim que nós vamos fazer missões. É só dessa forma. Eu lembro que, por exemplo, nossos filhos eram pequenos. E eu lembro de meu pai fazendo isso, por isso que eu fiz com os meus filhos. Aquela semana, né, que a qual meu pai recebia pagamento, e obviamente na semana que eu recebia pagamento, tirava o dízimo do Senhor, pegava aquelas moedinhas ou pegava aquela quantidade X e passava para os meninos, né, para que ofertasse. Porque aquilo ali era um ensinamento prático. E às vezes eu gosto quando os pais entregam o seu envelope, ensina a criança a trazer o gasofilaço ou trazer a sua ofertinha. Você não imagina o quanto é importante isso, esse ensinamento que você está dando para o Senhor. E é assim que nós vamos crescer. É assim que a igreja do Senhor vai crescer. Deus abençoe a sua vida. Eu quero deixar aqui apenas 2 versículos. Rogo-vos, pois, eu, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela vossa renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renove a sua mente com a palavra do Senhor. Renova a mente da sua família com a palavra do Senhor. Ensine o seu filho no caminho que deve andar, ensinando as Escrituras ao seu filho. Inculque na mente dele o que é missões. Peça ao Espírito Santo para te dar a oportunidade de você contribuir financeiramente, mas também ore por missões. Procure conhecer a história da sua igreja. Procure conhecer a história da igreja a qual você está interessado a congregar. Esse final de ano, eu creio que essa cartilha ela deve chegar na mão dos irmãos. E aí nós vamos concluir esta visão que eu estou passando aqui hoje. O que é missões para você? Para alguns, missões é só 12 de outubro, só o mês 10. Mas missões não é só no mês de outubro. Missões é todo dia. Porque a visão de Deus está no nosso coração. E precisa de estar no nosso coração todos os dias. Que Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus.